Bom dia a todos e a todas e a todos os participantes desta conferência. As diretivas de sustentabilidade da União Europeia para a ITV é o tema que trazemos hoje a debate no âmbito do ciclo de conferências sobre as temáticas da economia circular e da sustentabilidade nos setores têxtil e do vestuário que o CNID se encontra a promover. Nos últimos tempos, quase diariamente, somos confrontados com notícias sobre a obrigatoriedade de as empresas cumprirem novas exigências em matéria de sustentabilidade. A torrente legislativa da União Europeia nesta temática é de tal ordem que o normal, diria, será perdermos no emaranhado de normas, requisitos e regulamentos. Torna-se por isso premente organizar eventos como este para gerar conhecimento e partilhá-lo pelas empresas e diferentes agentes que compõem a indústria têxtil e de vestuário nacional. No entanto, não tenhamos ilusões. Sabemos bem que do evento de hoje não vão surgir respostas para todas as nossas dúvidas. O assunto é tão dinâmico e complexo que vamos estar obrigados a um permanente estado de análise, de estudo e de vigilância internacional, como iremos comprovar ao longo desta sessão de trabalhos, para a qual temos um painel de oradores muito experiente, com conhecimentos transversais, a quem desde já agradeço por terem aceitado o nosso convite. O ciclo de conferências Moda Portugal Circular segue nos próximos meses. Convido-os, pois, a visitar as nossas plataformas de comunicação, Jornal Têxtil, Portugal Têxtil e o site modaportugal.pt, para ficarem a conhecer todas as novidades sobre esta e outras iniciativas que temos em fase de implementação. Entretanto, de agora em diante, esta talk será moderada pela Joana Campos Silva, responsável técnica do CNID, a quem passo a palavra. Muito obrigado a todos e espero que desfrutem do evento. Até breve. Olá, bom dia. Vamos então dar início aos trabalhos. Obrigada pelo início de conversa, Luís. E, tal como o Luís disse, sou a Joana Campos Silva, sou responsável pela Unidade de Sustentabilidade da Moda Portugal e hoje cabe-me a mim, então, moderar a segunda talk, as diretivas da sustentabilidade da União Europeia para a ITV, quais as principais, o que significam, para quem, como, e acabamos por lançar este reto a um painel de oradores bastante experientes e está a ser realizada precisamente hoje, dia 25 de setembro, porque hoje realiza-se o Dia Nacional da Sustentabilidade, um dia que gostamos de alguma forma marcar e mostrar que há muito trabalho a ser feito, mas também muito trabalho já está a ser feito pelo nosso setor de têxtil e de vestuário e que por isso hoje gostaríamos que dessem início. Então, vou passar a apresentar o nosso painel e seguimos então para os trabalhos. Então, temos como primeira oradora a Rosa Maia, consultora e formadora do CITEV. A Rosa Maia irá estar essencialmente focada num contexto maior sobre quais são estes desafios e as diretivas que temos pela frente. Seguidamente, vamos ter João Pinto, partner da Aliados, que nos irá falar mais do ponto de vista da estratégia e a importância do passaporte digital e do ecodesign. E por fim, finalizamos com Diana Souto, que nos vai trazer o lado prático, o lado tangível da implementação de um passaporte digital, de um relatório de sustentabilidade e de que forma faz uma conexão entre aquilo que são as mais-valias que presta ao setor da têxtil e do vestuário e ao mesmo tempo quais são estas obrigatoriedades das marcas. Por isso, não me vou alongar mais, vou passar então a palavra à Rosa Maia, que muito agradeço ter aceitado este convite. Ora bem, muito bom dia. Desde já, em meu nome e em nome do CITEV, agradecemos o convite para a participação neste evento. Tal e qual como a Joana referiu, eu vou passar a apresentar de uma forma mais geral as questões ligadas ao nosso setor. Ora bem, sem mais demora, então, vamos então fazer a apresentação. Ok. Então, em termos de agenda, muito rapidamente, a questão do enquadramento geral, até porque, como a Joana disse muito bem, hoje é o Dia Nacional da Sustentabilidade, foi um evento muito bem escolhido nesta data para, no fundo, falarmos um bocadinho sobre este tema. O enquadramento geral, a Agenda 2030, o Green Deal e a questão da regulamentação aplicável ao setor e as suas implicações nas organizações. Eu começo por alguns factos e uma reflexão sobre o que tem acontecido em termos globais. Portanto, tem-se verificado na imprensa e nas preocupações
das várias entidades internacionais e europeias sobre as questões ligadas às alterações climáticas. Portanto, as alterações climáticas estão aí, infelizmente, com os efeitos negativos que têm acontecido em termos de fenómenos extremos, que têm implicações quer nas nossas cadeias de fornecimento, quer em termos de riscos para o negócio nas nossas empresas. Portanto, acabamos por verificar aqui que as alterações climáticas têm efeitos muito nefastos. Nesse sentido, também sabemos e somos testemunhas de que existe um apelo pelas grandes entidades e pelos representantes das Nações Unidas, o nosso conterrâneo, o Sr. António Guterres, sobre a questão de a necessidade urgente de mudar e de implementar novas metodologias, novas formas de produzir, novas formas de consumir, em prol, precisamente, do nosso planeta, porque realmente não há um planeta B. E, nesse sentido, somos confrontados com esses apelos e também com dados concretos sobre os efeitos negativos das alterações climáticas e também as questões ligadas às emissões de CO2 e de gases com efeitos de estufa, que, no fundo, acabam por estar relacionados. Neste sentido, o nosso setor, segundo dados da Agência Europeia do Ambiente, sabemos que a produção têxtil tem crescido ao longo dos anos. Portanto, desde 2000, uma produção mundial de fibras quase que duplicou de 2000 até 2020 e prevê-se que até 2030 haja também um aumento significativo ao nível da produção do têxtil. Ora, se nós produzimos, também consumimos. E o facto de nós consumirmos tem impacto em termos ambientais, porque na realidade nós utilizamos usamos recursos naturais, mas também utilizamos o solo e também acabamos por consumimos água. Ao consumir água, estamos, no fundo, a utilizar um recurso e que na realidade terá também impacto a nível ambiental pela questão da depleção dos recursos naturais. Por outro lado, também sabemos que os nossos produtos, quando o seu fim de vida acontece, também geramos resíduos. E por outro lado também geramos, em termos de pegada de carbono, ou seja, a quantidade de CO2 de cerca de 270 quilos. Estes dados são dados publicados, como eu referi, pela Agência Europeia do Ambiente, portanto, o que significa que são dados também fiáveis. Por outro lado, nós também sabemos que, em termos de contexto, nós sabemos que apenas 1% dos resíduos gerados são, por assim se dizer, convertidos em novos materiais. Sabemos que grande parte dos resíduos que são gerados são lançados para aterro ou são incinerados. E neste momento também temos uma outra situação, é a questão da preocupação das microfibras, do lançamento das microfibras. Ora, se nós produzimos e se aumentarmos a produção, também o efeito em termos de geração de resíduos também é impactante. Neste sentido, já existem movimentos relativamente à questão da fast fashion com a necessidade de consumir de uma forma responsável. Então, perante esta situação, alguns dos presentes, acredito que já ouviram falar, na Agenda 2030. Ou seja, a Agenda 2030 acaba por ser um grande guia e um conjunto de objetivos que vão conduzir à questão do desenvolvimento sustentável. Portanto, sabemos que temos 17 ODS, esses 17 ODS são objetivos que têm por mote transformar o nosso mundo e determina um conjunto de metas, e de objetivos a alcançar em 2030. Estamos a considerar de objetivos na perspectiva ambiental, ou seja, no fundo de preservação e de proteção em termos ambientais, mas também ODS relacionados com o pilar social, em que a sustentabilidade não se pode dissociar as questões ligadas ambientais com as questões sociais. Também tem ODS relacionados com a questão da prosperidade e das parcerias.
Ora, decorrente da publicação da Agenda 2030 pelas Nações Unidas, em termos europeus, foi criado o Pacto Ecológico Europeu, em que este Pacto Ecológico Europeu é uma parte integrante da estratégia da Comissão Europeia, no sentido de conduzir e contribuir para alcançar as metas estabelecidas na Agenda 2030. Ora, esse Pacto Ecológico Europeu foi publicado pela Comissão Europeia já em 2019, portanto já lá vão 5 anos, em que no fundo determina um conjunto de intenções e um conjunto de compromissos a serem levados a cabo pela Comissão Europeia. Neste caso, a União Europeia tem o grande mote de ser um continente neutro em carbono, ser o primeiro continente neutro em carbono até 2050. Para além disso, também tem como objetivo reduzir em 55% as emissões de gases com efeitos de estufa até 2030 e também plantar 3 mil milhões de árvores adicionais até 2030. Portanto, isto é um conjunto de metas que estão previstas e que estão definidas pela Comissão e que também propõe-se que a Europa seja, no fundo, uma sociedade mais equitativa e próspera, que essas iniciativas e essas atividades previstas no Green Deal que possam transformar a economia da União Europeia num futuro sustentável. Para tal, existem aqui várias metas, várias iniciativas, desde as questões ligadas à energia, as questões da economia circular, as questões da forma eficiente de recursos, a preservação dos ecossistemas e a biodiversidade, que tanto se tem falado também, as questões ligadas à parte da alimentação, acelerar a questão da mobilidade sustentável e inteligente. E também com um grande lema que o Pacto Ecológico também prevê na componente social, não deixar ninguém para trás. Portanto, ora, neste enquadramento, existe um conjunto de iniciativas e de metas para todos os setores de atividade, de forma a que em 2030 sejam alcançadas as metas, nomeadamente a questão da redução da emissão dos gases com efeito de estufa em 55% até 2030. Este é o contexto europeu que nós temos. Face a este contexto europeu, em 2019, houve um conjunto de líderes da moda que assinaram um pacto de sustentabilidade. Ora, esse pacto, no fundo, resulta em compromissos e iniciativas e metas que as marcas pretendem alcançar em 2030 e esses compromissos visam essencialmente 3 grandes áreas, em 3 grandes metas. Combater as alterações climáticas, restaurar a biodiversidade e evitar a poluição dos oceanos. Neste caso concreto, em termos de objetivos específicos, prevê-se que este pacto leve a que haja que a Europa seja neutra em carbono em 2050, que até 2030 100% das energias utilizadas no setor sejam energias renováveis e também que os plásticos de uso único sejam eliminados. E a questão também das microfibras que vão, no fundo, pelo menos as iniciativas prevê evitar a poluição dos oceanos. Ora, estes compromissos dos líderes da moda levam, por assim se dizer, a um desdobramento destes compromissos e destas exigências nas nossas empresas. Porque quem trabalha em private label, efetivamente, tem que se alinhar com estes compromissos. E gera, na realidade, 3 grandes desafios. Quer desafios em termos de combate, em termos das alterações climáticas, quer a nível da biodiversidade e dos oceanos. Porque, na realidade, há aqui um conjunto de metas a serem alcançadas desde 2020 a 2025 e 2030. Ora, neste sentido, no nosso setor, portanto, perante este quadro em termos
da sustentabilidade, foi criado pela Comissão Europeia uma estratégia para a sustentabilidade e circularidade dos têxteis. Em 2020, peço desculpa, em 2020 surgiu o Pacto para o Plano de Ação de Economia Circular e, decorrente desse Plano de Ação de Economia Circular, foi criada especificamente uma estratégia para a sustentabilidade e circularidade dos têxteis. Esta estratégia também tem como lema, e que nós já sabemos, as questões ligadas a tornar os produtos sustentáveis a norma. Ou seja, fazer hoje um produto tem que ser necessariamente nessa perspectiva da sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade já não é propriamente, como é que é de explicar, é algo que está intrínseco no design e na produção dos nossos produtos. Tem que fazer parte desse dia-a-dia de tornar a sustentabilidade, o dia-a-dia, tornar a norma. Nessa perspectiva, então, como estava a dizer, há essa estratégia de prol da sustentabilidade e da circularidade dos têxteis, com um conjunto de ações e um conjunto de estratégias que, no fundo, têm implicação no nosso setor de atividade. Essa estratégia foi atualizada em 2023, com um conjunto de informações de operacionalização desta estratégia. Ora, tal e qual como foi referido inicialmente, acontece que nós estamos a viver uma etapa da nossa vida do setor como um setor regulado. Portanto, nós no setor havia alguma regulamentação, mas nestes últimos anos têm sido criadas diretivas e regulamentos e requisitos que, no fundo, vão impactar em todas as empresas da cadeia de fornecimento. Quer as europeias, quer também as que estão fora da União Europeia e que, na realidade, vai exigir, em alguns pontos, a implementação de algumas medidas. Em termos práticos, esta informação ela foi publicada pela própria Euratex, é um resumo da diferente regulamentação que nós temos aqui no setor. Temos regulamentação relacionada com o ecodesign e o passaporte digital, que vão ser falados também hoje pelos colegas. Já foi publicado o regulamento em 2024. Temos também a diretiva da questão dos relatórios de sustentabilidade, tudo o que tem a ver com a obrigação de reporte de matéria não financeira, portanto, reporte de sustentabilidade. Temos também uma outra diretiva que já está publicada, que é a diretiva da Due Diligence. Temos também um regulamento relacionado com as finanças sustentáveis, com a questão da taxonomia. Isto é a regulamentação que já está publicada. E esta regulamentação que está publicada é, na realidade, o primeiro passo para que as empresas estejam atentas a estas exigências e que se vão preparando para estas exigências. Existem também outra legislação que está em elaboração, que é a questão da responsabilidade alargada do produtor, que apesar de já existir uma obrigatoriedade pela Diretiva Resíduos e pelo Decreto-Lei Nacional, ainda estamos na fase da questão da definição das ecotaxas e por aí fora. Tudo o que tem a ver com a questão de resíduos, a explotação de resíduos também já está definido em termos da proibição. Portanto, há aqui um conjunto de regulamentação que, na realidade, vai impactar em toda a cadeia de fornecimento. E isto leva-nos aqui também a outra situação. É que nós, perante esta regulamentação, temos diplomas legais. E temos diplomas legais que têm que ser cumpridos. Estes diplomas legais levam-nos a dois tipos de documentos, dois tipos de atos legislativos. Quais são as diferenças entre estes atos legislativos? Aqui só uma informação que eu não dei, que tem a ver com a questão dos green claims, que também é muito importante estarmos atentos a esta diretiva que está, em princípio, está previsto ser publicada em 2024 e que tem muita implicação nas nossas empresas. Como eu estava a referir, os diplomas legais que, no fundo, suportam esta regulamentação.
temos as diretivas e os regulamentos. O que é uma diretiva, o que é um regulamento? São iguais? Não, não são. São atos legislativos diferentes. A diretiva, exemplo de uma diretiva, a diretiva do reporte de sustentabilidade, do relatório de sustentabilidade. Significa, quando é uma diretiva, significa que é um ato legislativo que fixa um objetivo geral que todos os países da União Europeia devem alcançar. Contudo, essa diretiva significa que tem que ser transposta para o direito nacional. Ou seja, cabe a cada país elaborar a sua legislação. E essa legislação pode ser um decreto de lei, pode ser uma lei, ou pode ser um decreto de lei regional. E, por outro lado, as diretivas têm também um prazo máximo de transposição, que normalmente são 2 anos, para o direito nacional. Neste sentido, a diretiva significa que cada país, então, elabora, define a sua própria legislação, as suas próprias práticas e as suas exigências para aquele país. Por outro lado, em termos de se o Estado-membro não fizer a transposição para o direito nacional, pode ser instaurado um processo de infração a esse Estado-membro. O que é o regulamento? O regulamento é um ato vinculativo, o que significa que, sendo vinculativo, é aplicável em todos os Estados-membros da União Europeia. Portanto, é diretamente aplicável. Não há transposição. Nós temos o regulamento do ecodesign, que vamos falar também, o colega vai falar um bocadinho sobre isso. Portanto, esse regulamento é diretamente aplicável, não há transposição. E, por outro lado, o regulamento permite uma aplicação uniforme. Isto significa o quê? A partir do momento que ele entra em vigor, ele é aplicável em todos os Estados-membros de uma forma direta. Enquanto que a diretiva pode ter mais ou menos, não pode, mas pode ter mais informação ou mais exigências pelo próprio país. E também no próprio regulamento tem uma entrada em vigor, determina logo a entrada em vigor daquele diploma. Neste sentido, e faço o enquadramento legal que nós temos, só um exemplo, e que também vai ser abordado em detalhe pelos colegas e com a aplicação prática. Nós temos o regulamento do ecodesign, em que este regulamento foi publicado em junho de 2024 e entrou em vigor em 18 de julho de 2024, em que na realidade vai implicar no nosso setor pela questão dos requisitos de concepção ecológica dos produtos. Há aqui palavras-chave, eu só coloco aqui algumas, que no fundo tem a ver com o que é um produto sustentável, a questão da não destruição dos produtos não vendidos, a questão ligada também às compras públicas e mais informação. Portanto, isto é um regulamento que vai impactar no nosso setor, para além do passaporte digital, que também é assunto também desta toca. Este regulamento, como referi, sendo um regulamento, é um regulamento de aplicação direta. Há que ter em atenção, há que consultar o próprio regulamento no que diz respeito ao artigo número 5º, com as respectivas requisitos, assim como a questão da performance do produto, que nós vamos ter que, alguns dos produtos nossos têxteis já têm aqui, já muita gente utiliza conteúdos reciclados, já as questões ligadas à recuperação de materiais, e também aqui a questão da pegada ambiental e outra informação que terá que ser tida em conta na parte da concepção do produto. Por outro lado, este regulamento tem requisitos de rastreabilidade e de passaporte digital, dos quais vai necessitar de informação de todo o processo e que atualmente, ao abrigo do projeto BIT, de Bioeconomia, está a ser definida, está a ser operacionalizada uma ferramenta para a utilização. O colega irá detalhar este diploma. Por outro lado, também, em termos de nosso setor, uma aplicação de uma diretiva é a Diretiva do Reporte de Sustentabilidade. Portanto, esta diretiva foi publicada em dezembro de 2022 e entrou em vigor em 5 de janeiro de 2023. Nessa perspectiva, esta diretiva tem a ver com a necessidade das empresas reportarem o seu desempenho. Portanto, para além do desempenho financeiro, passa a ser obrigatório o reporte de informação não financeira na matéria de sustentabilidade.
para fazer esse report não é, por assim dizer, não é para todos ao mesmo tempo. Há aqui algumas obrigações que têm que ser respeitadas e datas limite em termos da publicação desses relatórios de sustentabilidade. Há o que eu costumo dizer, há as obrigações e há uma elaboração voluntária. Ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que há empresas do nosso setor que terão que fazer o reporte de sustentabilidade numa perspectiva de cumprimento desta diretiva, especialmente no que diz respeito a partir no ano 26, relativamente ao ano 2025. Portanto, é de todo o interesse que as empresas que estão abrangidas nesta data, especialmente empresas de dimensão, portanto, as grandes empresas, que neste momento não estão sujeitas à diretiva de reporte não financeiro, mas que existem empresas têxteis do nosso setor, que são consideradas grandes empresas e que terão que fazer o seu relatório de sustentabilidade no ano 26, relativamente ao desempenho do ano 25. Mais cedo ou mais tarde, as nossas pequenas e médias empresas poderão fazer também, poderão ter essa obrigação, mas mais tarde. Mas neste momento existem empresas que estão a fazer relatórios de sustentabilidade de uma forma voluntária. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que fazem relatórios de sustentabilidade, emitem o seu relatório de sustentabilidade, por um lado, para dar resposta a clientes e outras partes interessadas, ok? E nomeadamente aqui, quando refiro a outras partes interessadas, por exemplo, há entidades bancárias que neste momento também estão a pedir indicadores de sustentabilidade para os financiamentos das suas operações e das suas empresas. Portanto, há que ir acompanhando esta legislação para, na realidade, permitir esta preparação, seja de uma forma de obrigação, seja em termos de ser um voluntário fazer o relatório para dar a essas partes interessadas. Ora bem, estas normas, este relatório de sustentabilidade serão reportados com base em normas do Europeu de Relatos de Sustentabilidade, que estão a ser, já foram publicadas, e que estão numa fase também de publicação de normas setoriais. Mas isto também é para ir acompanhando para dar resposta depois aos requisitos da diretiva. Bem, eu já me alonguei um bocadinho. Na realidade, o que nós temos aqui, temos muitos desafios no horizonte. Existe aqui um conjunto de regulamentos e de diretivas que nós temos que fazer este acompanhamento regular. Temos que estar atentos à evolução, temos que caminhar nesta perspectiva, preparando os nossos sistemas de informação para recolha de dados, as nossas metodologias, as nossas práticas do dia a dia, o nosso relacionamento com os vários atores da cadeia de fornecimento. Porque vamos ser um setor regulado e que exige mesmo este acompanhamento. Obrigada pela atenção. Se houver alguma questão depois, como vai haver o espaço de debate, estarei disponível para qualquer questão. Muito obrigada, Rosa Maia, pela sua partilha. Passaríamos agora então, sem mais demoras, ao João Pinto. O João é especializado em investigação e desenvolvimento, inovação e sustentabilidade. Atualmente é partner da Aliados, que é uma consultora, e que tem precisamente neste momento a ser feito um grande trabalho relativamente à questão do passaporte digital e por isso passaria a palavra ao João. Bom dia, Joana, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite dirigido a Aliados. Vou partilhar aqui também uma breve apresentação. Ajudo também a contextualizar aqui um pouquinho daquilo que nós vamos falar. Vamos incidir sobretudo no tema do regulamento do ecodesign, já mencionado também anteriormente. O tema também dos Digital Product Passports, que estão, no fundo, dentro desse regulamento. E iremos ver aqui com maior detalhe de que modo é que se poderá e é que se aplicará, já em breve, diria,
ao setor têxtil. E, portanto, vou então partilhar aqui a janela. Portanto, como eu dizia há pouco, a ideia é falarmos aqui um pouquinho de que modo é que este novo regulamento do ecodesign vai ter impacto nas empresas, não é? Que o objetivo, nas empresas e em especial na indústria do têxtil e do vestuário. Aqui a ideia, no fundo, deste regulamento é promover uma economia mais circular, né? Portanto, com um conjunto de requisitos que vai tornar e vai obrigar a que a indústria passe de um modelo mais linear, né, para um modelo cada vez mais circular. E, portanto, aquilo que são os principais objetivos deste regulamento é tornar os produtos, por um lado, mais duradouros, por outro lado, mais fáceis de reutilizar, mais fáceis de reparar também e mais fáceis de reciclar. Portanto, como vimos também na apresentação anterior, há um conjunto de diretivas e de regulamentos que, no fundo, vão contribuir para estes objetivos, sendo que este regulamento em específico do ecodesign já nos dá aqui um conjunto de indicações específicas para o efeito. Inclusive, regulamenta também os Digital Product Passports, que serão também uma ferramenta, no fundo, para colocar em prática estes grandes objetivos. Portanto, uma lógica de contextualização, também já foi referido anteriormente, este regulamento foi aprovado muito recentemente, 18 de julho, tem agora 24 meses para ser aplicado, e ele substitui uma anterior diretiva de ecodesign que existia já desde 2009, sendo que aqui o objetivo deste novo regulamento é ter também um maior alcance e, portanto, abranger também os temas de contribuir para que os produtos possam ser mais duradouros, mais fiáveis, reutilizáveis, atualizáveis, reparáveis, recicláveis e fáceis de manter. Portanto, no fundo, as empresas vão ter, há aqui um conjunto de requisitos de concessão ecológica. Este regulamento define já um conjunto de orientações, já vamos ver também em maior detalhe, mas a verdade é que é expectável que continue a evoluir, portanto, o surgimento de mais requisitos, ou seja, depois através de atos delegados, a cada momento a Comissão Europeia pode e irá, seguramente, identificar mais requisitos ou requisitos mais específicos, até porque iremos ver, do ponto de vista, por exemplo, dos Digital Product Passport, ainda nem todos os requisitos estão definidos, ou ainda poucos requisitos estão definidos, podemos dizer. E, portanto, é expectável que agora, nos próximos meses, venham a surgir a cada momento requisitos novos e, portanto, no fundo, as empresas terão que estar atentas, no fundo, a todo momento a este tema, uma vez que estes requisitos irão ter impacto no desenvolvimento dos seus produtos. Portanto, eu diria que este tema vai ter um impacto estratégico nas próprias empresas, porque terão um impacto do ponto de vista não só de mercado de negócio, mas depois também operacional, obrigará, no fundo, as empresas aqui a modular novos modelos de negócio, em muitos casos, e alterar de forma fundamental aqui a forma como olham para o desenvolvimento de produtos. Claro que depende, há diferentes empresas em diferentes momentos da cadeia de valor e, portanto, terá um impacto diferente em função de cada um desses passos, mas de todo modo isto irá atingir toda a cadeia de valor, uns mais, outros menos, mas terá um impacto significativo. Portanto, esta diretiva, de uma forma global, este regulamento irá ter impacto em vários setores, portanto, para além do têxtil, que será também, estes são os setores, no fundo, que irão entrar em vigor, em que estes requisitos irão entrar em vigor logo num primeiro momento, e, portanto, ferro, aço, alumínio, têxteis, calçado, mobiliário, colchões, pneus, detergentes, tintas,
lubrificantes, produtos químicos, produtos eletrónicos e baterias. Ou seja, a ideia é que, a longo prazo, a Comissão Europeia vai aplicar este regulamento, vai-se aplicar a todas as áreas de atividade, com algumas exceções que, entretanto, também veremos à frente, mas sendo que, num primeiro momento, entram estes setores já em jogo, digamos assim, e, portanto, a partir de 2026. Este regulamento prevê também que tenha impacto em específico no setor da moda, uma vez que prevê acabar com a distribuição dos produtos de consumo que não são vendidos, nomeadamente no setor do têxtil e do calçado, que atualmente representa, segundo a Comissão Europeia, um sério problema ambiental. E, portanto, 2 anos após a entrada em vigor do regulamento do ecodesign, a distribuição do calçado, vestuário e acessórios será proibida, portanto, podendo algumas categorias virem a ser adicionadas depois à legislação no futuro, mas pelo menos estes setores está também já definido neste regulamento esta proibição e, portanto, também por aqui as empresas serão forçadas ao tal modelo de circularidade, uma vez que irá haver esta restrição também. Dentro do regulamento do ecodesign, não é, que prevê, no fundo, como estamos a falar, que exista índice de maior reparabilidade, no fundo que o impacto seja o menor possível, ou o impacto ambiental dos produtos seja reduzido significativamente. Dentro deste regulamento surge aqui também uma ferramenta que irá ser obrigatória também, neste caso também em 2026, que é o passaporte digital de produto. Ou seja, o passaporte digital de produto, no fundo, será um documento digital que irá conter um conjunto de dados específicos sobre um determinado produto ou um determinado material, incluindo a sua origem, a sua composição, a sua pegada de carbono, índices de reciclabilidade e entre outras informações. Ou seja, também aqui, possivelmente irão, agora ao longo dos próximos 2 anos, sair outro tipo de requisitos. E desde logo irão sair requisitos específicos, não é? Do que é que isto é na prática. E que dados concretamente é que o passaporte digital do produto terá que cumprir. Isto, no fundo, é uma ferramenta que irá ajudar a colocar em prática uma maior transparência, né, de um determinado produto. E, portanto, e que naturalmente aplica-se também ao têxtil desde o início. Dizer ainda que aqui podemos ver, no fundo, o aspecto que terá este passaporte, será por via de uma etiqueta tal como habitualmente, um QR Code, irá, portanto, cada produto ter um identificador digital único, que estará, no fundo, disponibilizado então fisicamente no produto, para que os consumidores, no fundo, tenham acesso a essa informação, e que ao ser lido, no fundo, irá redirecionar o utilizador para uma plataforma onde se encontrarão os dados que falávamos há pouco, ou seja, no fundo será uma ampla gama de informações que o produto terá que disponibilizar ao consumidor. O que é que nós podemos, em síntese, ver aqui como contributos do passaporte digital do produto, ou seja, como objetivos? Qual é que, um dos objetivos, temos a ver aqui 3 principais objetivos, não é? Por um lado, eles serão projetados para melhorar a transparência e a rastreabilidade ao longo de toda a cadeia de valor, não é? Em função dos dados que serão disponibilizados. Já vamos ver à frente mais algumas características. Por outro lado, também permitem atualizações em tempo real, ou seja, garantindo que os dados disponibilizados são o mais precisos e fiáveis possíveis para que a todo momento estejam atualizados. Em princípio, também no início de 2027, os primeiros DPPs estarão operacionais para os setores que vimos há pouco, que entrarão, e no qual se inclui o têxtil, num primeiro momento em vigor.
As exceções que falávamos há pouco, basicamente são estes setores, portanto, o setor alimentar, rações, medicamentos, plantas, animais, micro-organismos vivos, produtos de origem humana e veículos. No fundo, são os setores que se excluem desta necessidade dos passaportes digitais de produto. Pronto, também, como vimos já há pouco, no fundo o que acontece é que os dados, neste momento vamos ver a seguir, por categorias de dados que irão ser necessários reportar, mas, na verdade, durante os próximos 2 anos, iremos então ter os tais atos delegados que irão determinar as informações específicas a incluir para cada produto ou grupo de produtos. Ou seja, ao dia de hoje, ainda não se consegue ter uma total percepção de todos os dados que irão ter que ser reportados, que irão ter que estar presentes nestes passaportes digitais de produto. Temos uma orientação, temos temos determinadas gamas de dados que já sabemos que os produtos irão ter. Aquilo que é a minha visão também é que uma boa parte, a grande maioria das empresas não está ainda preparada para este tema e, portanto, tem agora sensivelmente 2 anos para o fazer, porque também já teremos mais noção do tipo de dados que iremos necessitar. Conseguimos perceber muitas vezes é difícil até para as próprias empresas ter acesso a esses dados na sua cadeia de valor e, portanto, isto acabará por impactar fortemente as empresas neste sentido. Ou seja, aqui podemos ver o tipo de dados, não é? Que classe de dados é que poderemos aceder com depois a implementação dos passaportes digitais de produtos. Ou seja, no fundo são dados que nos vão dar a durabilidade de um produto, a sua confiabilidade, dados sobre a reutilização, capacidade de atualização desses produtos, possibilidade de reparação dos mesmos, possibilidade de manutenção e remodelação, presença de substâncias preocupantes, ou seja, identificarmos a presença de substâncias que possam ter um impacto negativo, eficiência energética, eficiência de recursos, conteúdos ou componentes reciclados, possibilidades de remanufatura, possibilidade de recuperação desses materiais, os impactos ambientais, incluindo a pegada de carbono, e a produção expectável de resíduos. Obviamente, portanto, estas categorias de dados são para todos os setores, portanto, não são especificamente para o setor têxtil, mas, no fundo, teremos a maioria desta informação numa só plataforma, em que cada uma das empresas, ao longo da cadeia de valor, tem que ir comunicando o impacto que o seu processo acrescenta, no fundo, àquele produto. E, portanto, isto é também será um processo evolutivo, não é? Portanto, à medida que vai passando pelos diferentes players da cadeia de valor. O que é que nós podemos ver como principais benefícios que este tema traz para as empresas? Em conceito, não é? Ou seja, por um lado poderá e irá criar aqui novos modelos de negócio, não é? Porque haverão seguramente empresas que se irão diferenciar neste tema e, no fundo, as empresas irão competir entre elas para que os seus produtos tenham o melhor impacto ambiental possível, não é? Ou seja, nós, ao dia de hoje, um consumidor não consegue, vai a uma determinada loja e não consegue pegar em 2 t-shirts e compará-las do ponto de vista de impacto ambiental. No futuro, irá fazê-lo e, portanto, isto poderá ser aqui um game changer, não é? Ou seja, poderá, em condições, por exemplo, de igualdade de preço, o consumidor eventualmente terá mais tendência, não é? A escolher aquela que terá menos impacto ambiental. E por isso isto abre aqui novas oportunidades para as empresas desenvolverem produtos com o melhor impacto possível. É verdade que uma boa parte das empresas já tem esse cuidado ao dia de hoje,
mas a maior parte das vezes também daquilo que nós vamos interagindo com as empresas e com os nossos clientes é que isso não é medido, não é? E, portanto, aquilo que não pode ser medido não pode ser gerido. A partir deste momento, a partir do momento que se apliquem os passaportes digitais de produto, então aí as coisas vão mudar e, portanto, será facilmente comparado um produto em função do outro e, portanto, o consumidor poderá escolher, então, pelo menos tomar a sua decisão com mais informação. Isto é um conjunto de produtos, como já vimos. O facto das empresas serem obrigadas por este regulamento, este e os outros, não é? Porque eles funcionam também de forma articulada, não é? Ou a pressão é maior quando aplicados de forma articulada. A eficiência das empresas acabará por ser, teoricamente, maior, não é? Porque ao implementar uma maior circularidade na sua produção, haverá menos desperdício, menos excedentes e, portanto, haverá, quando o circuito é fechado, a eficiência torna-se maior. Determinadas empresas poderão ver aqui uma vantagem competitiva, eu não diria todas, porque, no fundo, não é? Naquilo que é a minha perspectiva também, é que existem tipicamente dois tipos de empresas, não é? Ou seja, haverão empresas que irão só seguir ou limitar-se a cumprir estas exigências sem olhar aqui necessariamente, sem olhar para isto necessariamente como uma vantagem competitiva ou como uma possibilidade de obter uma vantagem competitiva no mercado e portanto, não se diferenciarão, irão só ir seguindo o reporte e haverão outras que aproveitarão e que já estão a aproveitar e que já têm, isto não é um tema necessariamente novo, não é? A circularidade nas empresas, portanto, há empresas que já têm vindo a trabalhar muito bem neste âmbito e, portanto, hoje em dia já tem um vasto leque de produtos que as diferenciam no mercado, produtos esses oriundos da tal circularidade dos seus processos, ou reutilização de outro tipo de excedentes de outras indústrias e, portanto, já tornaram, e portanto, me parece é que cada vez mais isso será valorizado num determinado nicho de mercado e, portanto, as empresas ao fazer este tipo de investimentos, percebendo que há aqui uma eventual vantagem competitiva ao desenvolverem produtos com menor impacto ambiental, então essas empresas que irão investir mais neste tema possivelmente irão depois tirar uma mais-valia também no mercado e irão ter benefícios do ponto de vista do negócio por isso, não é? Os passaportes digitais de produto trarão também, sobretudo, esta maior transparência e, no fundo, darão maior confiança ao consumidor na tomada de decisão. Irá ser também uma forma de validar práticas mais sustentáveis por parte das empresas, o que trará também uma maior proteção ao consumidor e conformidade regulamentar com as várias diretivas ou regulamentos que temos vindo a falar e que se irão aplicar às empresas de forma articulada, digamos assim. Podemos ver aqui, na verdade, eu tinha aqui na outra versão uma imagem para partilhar, que vou, entretanto, tentar passá-la, que resumia, ou que resume bem aquilo que é, no fundo, um eventual passaporte digital do produto. Portanto, eu vou só fechar esta apresentação, como não era esta a apresentação que tinha, portanto, era esta a apresentação, mas em formato PowerPoint, não era neste formato, e, portanto, no formato PDF ainda não continha aquilo que vos quero mostrar, por isso vou pedir só mais alguns segundos da vossa atenção para passar aquilo que eu acredito que poderá até satisfazer a curiosidade de... Engraçado que agora já vou conseguir partilhar o próprio PowerPoint, mas que irá satisfazer, nós já recebemos algumas questões antecipadamente e, portanto, eu acredito que poderá também responder já
alguma das perguntas que fomos recebendo, ou seja, qual é que será, aqui está, quais é que serão os dados que irão estar incorporados na obrigatoriedade de reporte deste passaporte. Podemos ver aqui um exemplo, portanto, isto é um exemplo daquilo que poderá vir a existir. Não é ainda, portanto, como eu dizia há pouco, ainda não existe o nível de detalhe neste regulamento, mas acreditamos que será algo dentro disto, portanto, com uma secção para as emissões de carbono, como podemos ver aqui no canto superior. Depois alguma informação também relativamente ao processo produtivo, à embalagem também, e instruções, no fundo, de reciclagem. Isto, naturalmente, parece algo pacífico, entre aspas, não é? Do ponto de vista de dados, ou seja, parecem ser meia dúzia de dados. Na verdade não são, não é? E a maioria da indústria sabe isso, porque aqui a principal dificuldade, ou a principal exigência, a principal dificuldade que as empresas vão ter, muito possivelmente, é na rastreabilidade dos seus dados, é conseguir ter dados para os trabalhar e chegar a estes dados que aqui estão, não é? Pronto, aproveito também para mencionar que nós na Aliados estamos a promover uma testbed. Uma testbed é, no fundo, um organismo que prevê e que tem como missão apoiar as startups e as PMEs a pilotar determinadas soluções com um grau de inovação significativo. Sendo que a nossa testbed é precisamente neste tema dos Digital Product Passports. E, portanto, as empresas podem, lá está, as PMEs e as startups, podem aceder a esta testbed para pilotar portanto, no fundo, para pilotar aqui a jornada da obtenção de um Digital Product Passport de forma praticamente gratuita, porque o objetivo destas testbeds e da Rede Nacional da Testbed é exatamente esse. E, portanto, caso depois tenham interesse, podem entrar em contato comigo diretamente no final, ou depois do final deste evento. O objetivo também não é responder a questões sobre esse tema hoje, mas teremos naturalmente disponibilidade para o fazer posteriormente a isso. Em resumo, eu diria que do ponto de vista das empresas, este tema do ecodesign ou destas novas exigências para que as empresas possam ser cada vez mais circulares, possam apostar na ecoconcepção dos produtos. Eu diria que para que as empresas tenham um bom posicionamento neste tema, devem claramente investir nos seus departamentos de ID neste tema especificamente, não é? Ou seja, ter mais recursos, mais meios, mais pessoas, mais ferramentas, para que consigam impulsionar o desenvolvimento de novos produtos que venham a ter um melhor impacto ambiental no mercado, porque nós já vemos em determinados segmentos de negócio muito específicos, e portanto, e aqui não me refiro à indústria têxtil, noutras indústrias, em cadeias internacionais, sobretudo, já vemos que determinados clientes, quando vão ao mercado, já colocam aos seus fornecedores, ou potenciais fornecedores, já colocam determinadas barreiras em matéria de impacto ambiental dos produtos que procuram no mercado. Ou seja, colocam, por exemplo, um teto máximo nas emissões de carbono do produto que querem que o seu fornecedor lhes forneça. E, portanto, quem não conseguir apresentar um produto que cumpra essas exigências, portanto, nem vale a pena ir a jogo. E, portanto, aquilo que é um bocadinho também da nossa percepção é que isto no futuro, e com estas diretivas e regulamentos todos, não será num futuro tão longínquo assim, será algo perfeitamente natural nas várias indústrias, e o que vemos é que a maioria das empresas ainda não fazem sequer, portanto, o cálculo daquilo que é o seu impacto ambiental, não só como empresa, numa lógica corporativa, também de produto, e, portanto, estes 2 anos, eu diria que são os 2 anos que as empresas necessitam para se preparar, de modo a que depois no futuro não percam
o comboio no mercado, não é? Uma vez que será mais um conjunto, será mais um elemento que irá entrar na competitividade de determinado produto no mercado, não é? Já temos vários, e este será um adicional. Portanto, estarei também disponível para questões no final. Espero que tenha sido esclarecedor e, portanto, mais uma vez, obrigado pelo convite em podermos partilhar um pouquinho da nossa visão para estes dois temas. Obrigado, Joana. Obrigada, João, pela tua partilha. Passava então agora a palavra à Diana Soto, especialista em ciclo de vida de produto e sustentabilidade na têxtil, neste caso diariamente na RDD Textiles, e por isso passava agora a palavra à Diana. Olá, bom dia a todos, bom dia Joana. Vamos então começar aqui a partilha. Pronto, então, mais uma vez, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer este amável convite em meu nome e em nome da RDD também, para estarmos aqui hoje a partilhar um bocadinho do que é a nossa perspectiva sobre esta temática e também um pouco sobre o que é a nossa experiência até ao momento. Portanto, só assim, em forma de resumo, o meu objetivo hoje será, em primeiro lugar, fazer só um breve enquadramento sobre a RDD, para também dar algum contexto, e depois sim passar então a falar um pouco sobre as exigências que temos sentido nestes últimos tempos por parte dos nossos clientes, também falar um pouco da nossa experiência com o passaporte digital, as dificuldades que sentimos e também abordar um pouco os dados que tivemos que fornecer. E, por fim, terminar então com a parte da importância do relatório de sustentabilidade e aqui explicar também o porquê de nós, Valérios, já o fazermos. Portanto, então, a RDD é uma empresa que está integrada no universo Valérios e que se dedica exclusivamente ao desenvolvimento e à produção de artigos têxteis sustentáveis, recorrendo a tecnologias e materiais o mais inovadores e com o menor impacto ambiental possível. A RDD, como já disse, está integrada no universo Valérios, que integra empresas de toda a cadeia produtiva, desde a parte do desenvolvimento e do design, acompanhando toda a fase produtiva e também a fase da reciclagem. Isto aqui é importante porque nos permite atuar e ter aqui conhecimento e experiência em vários setores do têxtil. Pronto, também só para dar um pouco de contexto, o nosso principal mercado são, sem dúvida, marcas da Europa, sendo que os principais países são estes três, o Reino Unido, Itália e França. Passando então para as exigências que temos vindo a sentir. Assim como quem é da área já deve ter sentido, e a Rosa também falou disto há pouco, a indústria têxtil já há algum tempo que é obrigada a cumprir uma diversidade de requisitos e de regulamentos, quer a nível da segurança dos produtos, das substâncias químicas que utilizamos, a questão da rotulagem e até alguns requisitos ambientais. No entanto, o que temos sentido nestes últimos anos é que tem aumentado a pressão sobre estes 4 aspectos, a parte dos requisitos ambientais, da responsabilidade social e práticas éticas, tecnologia e digitalização e transparência e rastreabilidade. Começando então com a parte dos requisitos ambientais. O que temos sentido é que os clientes têm cada vez mais preocupações a nível dos materiais que escolhem, não só têm que ser mais sustentáveis, mas querem saber também a origem dos materiais, de como é que são feitos e pelo menos, requerem algum tipo de certificação para terem alguma garantia. No caso específico da RDD, como trabalha com produtos e tecnologias inovadores sobre os quais ainda não há muita informação, também temos tido alguns pedidos de estudos de análise de ciclo de vida para que eles possam verificar que realmente aquela tecnologia ou material é melhor do que os que já existem no mercado. Mais recentemente, também um bocado resultante de tudo que a Rosa também falou até agora, temos tido vários pedidos do cálculo da pegada de carbono da empresa, os 3 âmbitos, e também do relatório de sustentabilidade, que apesar de nós não sermos obrigados a fazer, de facto já temos alguns clientes que nos pedem este documento. Depois também temos alguns clientes, neste caso eu penso que é mais para uma questão de marketing também,
que querem fazer a avaliação do impacto ambiental dos seus produtos e, portanto, pedem-nos informações sobre o processo produtivo, consumos de água, de energia, os resíduos, etc. E, por fim, claro, as certificações, que continuam a ser a forma mais simples de garantir o cumprimento de uma série de requisitos e, portanto, continuam a ser muito solicitadas. Relativamente à responsabilidade social e às práticas éticas, o que temos sentido é que as marcas têm cada vez mais preocupações neste sentido, exigem-nos cada vez mais certificações nesta área da responsabilidade social e da parte das condições de trabalho também. Temos várias empresas que têm os próprios códigos de conduta e que nos convidam a pôr em prática também os seus códigos de conduta. E temos também muitas empresas que fazem auditorias regulares às nossas instalações para garantir o cumprimento destes requisitos. Relativamente à parte da tecnologia e digitalização, nós na realidade ainda não estamos a sentir muita pressão neste sentido, no entanto sabemos que a questão do passaporte digital é uma questão de tempo, até começarmos a ser pressionados neste sentido e, portanto, já andamos a tentar fazer algum trabalho. E depois, por fim, a transparência e a rastreabilidade. Cada vez mais somos obrigados a ser transparentes sobre a nossa cadeia de valor e temos várias marcas que já têm as plataformas de rastreabilidade próprias e que obrigam-nos a pôr informação sobre a nossa empresa, tipo número de trabalhadores, certificações, também às vezes informação sobre os salários, volume de negócios e também indicar quem são os nossos fornecedores para que eles possam entrar em contato com eles e pedir para inserirem este tipo de informações também. Passando então para a parte do passaporte digital de produto, focando aqui mais na parte da recolha de dados. Só um breve enquadramento, o João também já falou disto e muito bem. O passaporte digital é um registro digital que fornece informações sobre um produto e toda a sua cadeia de valor. Ou seja, isto inclui desde a origem da matéria-prima, o processo produtivo, onde é que foi feito cada fase do processo, o impacto ambiental e depois também recomendações para o uso e para a manutenção e também a parte de informação sobre como a peça deve ser descartada no final de vida. Eu trouxe aqui um exemplo do passaporte digital que está a ser desenvolvido pelo CITEV, neste caso é uma peça da RDD. E pronto, este passaporte, para além de toda esta informação sobre a origem do material e do processo produtivo, atribui também um score à peça, tendo em conta o impacto ambiental da sua produção e depois também tendo em conta o desempenho social e económico da empresa. Bem, relativamente à informação que deve constar no DPP, como o João já disse, isto também ainda é um assunto que está a ser discutido, portanto, ainda não temos um documento que nos diga especificamente que dados é que temos que ter no passaporte digital, mas pronto, de forma geral e até hoje, sabemos que deve conter pelo menos informação sobre os materiais que são utilizados, os dados de produção, seja onde é que foi feita cada fase do processo, credenciais de sustentabilidade, ou seja, pegada de carbono, consumo de água, certificações também, informações sobre os cuidados e a parte de reparação da peça e também opções de fim de vida. Agora, mais especificamente, e pegando novamente no exemplo do passaporte digital do CITEV, que também é o que temos mais experiência, sabemos que deve, em primeiro lugar, ter uma informação geral do produto, portanto, dizer o tipo de produto, ter um tipo de referência, o peso da peça, a cor, etc. Depois, deve também ter a composição do artigo e especificar a quantidade de material reciclado que contém e também informação sobre as certificações que o produto tem. Neste caso, o produto não tinha nenhuma certificação, portanto, aparece ali que não é certificado. Depois também os tais dados sobre o processo produtivo, desde a produção da fibra até o artigo final. O que sabemos daqui até agora é que não é obrigatório especificar o nome da empresa onde cada processo é feito, basta-nos mencionar o país onde é feito. Depois, relativamente à parte ambiental, o DPP apresenta aqui o consumo de água
para a produção deste artigo, depois a pegada de carbono, ou seja, que implica que se saiba o consumo de energia elétrica, consumo de combustíveis, também as distâncias entre as diferentes fases do processo produtivo, para acrescentar essa pegada também. A parte do consumo de produtos químicos. Mais uma vez aqui também não é necessário especificar que produtos químicos é que são utilizados, é apenas necessário indicar a quantidade total de produtos químicos e desses quais é que têm ou não substâncias perigosas. E depois também a parte dos resíduos que se geraram e que percentagem desses é que foram valorizados. E por fim também, como já falámos, as informações sobre cuidados, instruções de lavagem, tudo, também como é que a peça pode ser reparada, informações sobre a sua garantia e também como é que a peça deve ser descartada no final de vida. Pronto, para além disto, também este passaporte inclui o tal score para a parte económica e social da empresa, portanto, neste caso, a informação que pode ser pedida é, por exemplo, o número de trabalhadores, número de trabalhadores femininos e masculino, número de trabalhadores femininos em cargos de chefia, também alguma informação sobre os salários, por exemplo, a diferença entre o salário mais baixo e o salário mais alto, a diferença entre o salário médio para homens e para mulheres também, informação sobre o tipo de contratos, sobre a média de horas semanais trabalhadas, também as horas de formação que são disponibilizadas aos trabalhadores e depois alguns indicadores da situação económica da empresa, que também são indicadores que vão no IES, portanto, nada de muito complicado. Relativamente a como devemos fazer esta recolha de dados, isto é uma coisa que nós também ainda estamos a tentar descobrir, no entanto achamos que vai passar muito por estes 4 aspectos. Em primeiro lugar, fazer um diagnóstico inicial e um levantamento das necessidades, ou seja, ver que tipo de informações é que vamos precisar e que tipo de ferramentas e de sistemas vamos precisar para não só recolher, como também armazenar e gerir este volume de dados. Depois a parte da digitalização e sensorização, nós achamos que isto vai ser muito importante, até porque uma das principais dificuldades que sentimos é exatamente a recolha de dados específicos de determinadas produções. Isto porque, pelo menos no nosso caso, grande parte das empresas ainda não tem equipamentos que permitam fazer este controlo de consumos e, portanto, achamos mesmo que esta parte vai ser muito importante para facilitar toda a recolha de dados. Depois também ter um sistema para armazenamento e partilha dos dados e que de preferência esteja interligado com os outros sistemas da empresa para facilitar o fluxo de dados. E depois, por último, mas talvez a mais importante, a parte da formação e da sensibilização, não só interna dos nossos trabalhadores, mas também de todos os nossos parceiros e fornecedores para sensibilizar para esta partilha de dados e facilitar o processo. Só para terminar este tema, então, algumas dificuldades que nós achamos que vamos ter, lá está novamente a parte da dificuldade de obtenção de dados, também os custos iniciais e de manutenção, isto porque para implementar o DPP vamos certamente precisar de uma infraestrutura tecnológica que não temos, isso com certeza que vai significar alguns investimentos, para além de que vamos ter que dar formação aos nossos trabalhadores para saberem gerir este tipo de informação e provavelmente o que achamos que vai acontecer quando isto efetivamente estiver a funcionar é que vamos ter que ter uma pessoa unicamente dedicada a gerir e a partilhar este tipo de dados. Depois também a questão da diversidade de plataformas, porque está prevista a existência e a criação de uma plataforma única, no entanto, enquanto ela não existe, o que achamos que vai acontecer é que as empresas vão criar plataformas próprias que vão requerer dados em formatos diferentes e tipos de dados diferentes e, portanto, inicialmente vai ser complexo gerir todas estas plataformas. Depois também a questão da complexidade operacional, isto porque não estamos habituados a lidar com este volume de dados e também de certeza que a interligação com os outros sistemas da empresa não vai ser um processo muito simples. E por fim, as preocupações com a privacidade e segurança, são muitos dados que temos que garantir a sua segurança e também, claro, cumprir com o regulamento de proteção de dados.
Passando então para o último tema, para a importância dos relatórios de sustentabilidade. Também já foi falado, mas assim muito brevemente, o relatório de sustentabilidade é um instrumento que permite que as empresas divulguem os seus objetivos ambientais, sociais e de governance e também que partilhem os seus progressos nesta área. Ou seja, até agora era suficiente para as empresas apresentarem metas e objetivos e estratégias nesta área da sustentabilidade. Agora, com o relatório de sustentabilidade, as empresas vão ser obrigadas a mostrar efetivamente o seu desempenho, a demonstrar as ações que fazem durante o ano para atingir estes objetivos e depois também, a partir daqui, definir novos objetivos e novas metas. Agora, falando então da importância do relatório de sustentabilidade, explicando aqui um pouco o porquê da Valério já ter o relatório de sustentabilidade, nós não somos ainda obrigados a ter o relatório, não somos abrangidos ainda, no entanto achamos que é uma questão de tempo até isto ser um requisito e achamos também que os clientes eventualmente vão nos começar a pedir este documento, então começamos a prepará-lo com tempo, até porque a nossa ideia é ir melhorando ao longo dos anos. Nós começamos com um relatório muito simples e temos evoluído ao longo dos anos para fazer um relatório mais completo. Portanto, para nós foi mesmo uma questão de preparar o futuro. No entanto, à medida que vamos fazendo o relatório, percebemos de outras vantagens, principalmente nesta questão da diferenciação da empresa. Podemos já dizer aos nossos clientes que já temos um relatório. Também a parte da melhoria e da gestão de riscos, tanto a nível ambiental, social ou de governance. A otimização de custos e poupanças, isto porque nos permitiu identificar assim, pontos de ou desperdício ou de ineficiência e atuar sobre esses pontos. E também, claro, no apoio da tomada da decisão e na definição de estratégias de sustentabilidade que sejam coerentes com a empresa. Pronto, da minha parte é isto. Eu penso que agora vamos ter um momento de questões, portanto, fico à disposição de qualquer dúvida que possa surgir. Obrigada pela atenção. Diana, muito obrigada. E é que de todos és a pessoa que tem a parte mais difícil, que é entregar esta informação e torná-la transparente. Vamos então agora ao momento de tirar dúvidas, porque simpaticamente as pessoas participaram, tal como solicitamos, com algumas dúvidas, e por isso vamos passar a tirar algumas dessas dúvidas. Tal como vimos, temos efetivamente vários desafios, existem 16 pacotes que temos que dar resposta e hoje tocamos, na verdade, em 2 grandes temas, o ecodesign, passaporte digital e relatório de sustentabilidade, mas obviamente muitos outros estão em cima da mesa e certamente haverá a oportunidade de voltarmos a fazer uma outra talk que aborde outros temas que sejam também importantes. Então, passando à primeira pergunta, uma das perguntas que recebemos foi como é que estas novas diretivas vão impactar a competitividade das empresas em relação aos outros mercados, especialmente, obviamente, pela questão de custos, de conformidade e acesso. E talvez passasse a palavra aqui à Rosa Maia para dar-nos a sua visão, uma vez que diariamente está junto das empresas e vai sentindo as suas dores e provavelmente muitas destas dúvidas. Não sei se gostaria de partilhar connosco. Ora bem, é assim, realmente vamos sentindo as dores das empresas e sabemos que as empresas, estas diretivas, estas novas práticas, estas novas metodologias vão efetivamente acarretar mais custos. Aquilo que há bocado falamos, que já foi aqui referido, a questão de ter mais pessoas, mais dados, mais sistemas, mais sistematização, portanto, é sempre o mais. É sempre o mais. Efetivamente, a questão do acesso ao mercado, eu acho também, tal e qual como também já foi referido aqui pela própria Diana, as questões de dar mais confiança aos clientes. Ou seja, o facto de haver determinado tipo de exigências vai obrigar as empresas a serem mais transparentes, a dar mais confiança mesmo aos consumidores. Na minha opinião, realmente isto não tem retorno. Portanto, isto não vai voltar para trás. Isto vai ser cada vez mais exigente. E as empresas vão ter que se preparar.
E como é que vê esta perspectiva internacional? Porque muitas vezes o que nós sentimos é tanta regulação para os europeus e depois quem vem de fora não está a trabalhar, na verdade, sobre o mesmo nível de exigências. O que é que tem sentido nessa perspectiva? É assim, as empresas sentem... O que eu tenho sentido e que as empresas têm sentido é que é um bocadinho um fator de concorrência desleal. Ou seja, ainda estes dias numa empresa fui abordada nesse sentido de que, ok, sim senhor, isto é um quadro regulatório para as empresas da União Europeia e o resto, o que vem de países extra-União Europeia. Como é que é possível os clientes fazerem exigências a nós que estamos aqui na Europa e sabemos que há marcas e cadeias que estão a produzir noutras geografias e que não colocam essas exigências. E as empresas sentem-se um bocadinho injustiçadas, que é mesmo assim. Porque enquanto não houver esta proteção, ou enquanto não houver uma barreira, o exigir aquilo que circula, a todos os produtos que circulam na União Europeia, cumpram os mesmos requisitos aos requisitos de produção, Vai são ser grandes desafios. justiça, não é? Exatamente, sinto as dificuldades e sinto as dores das empresas. E já agora, e não está aqui a pergunta, mas já agora, e uma vez que é especializada também e faz muitas auditorias às empresas e está muito habituada a fazer implementação de sistemas, seja na área ambiental, seja na área social, e a Diana falou disso também, muitas vezes o requisito do cliente começa pela certificação porque sente-se mais seguro, até a forma como é percepcionada essa ideia é importante. Como é que quem eventualmente já está a usar certificações está mais preparado para o que vem aí dentro destas exigências que é o passaporte digital? Na minha opinião, sim. Porque as certificações acabam por ser um reconhecimento de uma entidade externa que vai, no fundo, verificar as metodologias, as técnicas, os dados, a análise crítica de dados. E, na realidade, quem tem uma certificação acho que está mais bem preparado. Considero que está mais bem preparado. Seja ele uma certificação de produto ou seja ele uma certificação da empresa. Porque, como já foi referido, a questão ambiental e a questão social andam de mãos dadas nas questões da sustentabilidade. Quem tem um sistema de gestão ambiental já tem práticas e metodologias sistematizadas, quer para a recolha de dados, quer para a análise de dados, quer para ter um espírito crítico, quer para o espírito de melhoria contínua, porque na realidade tem que ser feito. E por outro lado, em termos sociais, também. Uma das coisas curiosas é que se nós não olharmos para a certificação como uma certificação, mas como uma ferramenta, olhamos para todo este tema de forma diferente. E se calhar prendemos aqui à última pergunta para si, que seria se existirem empresas que obviamente estão hoje a olhar para nós e ficam na dúvida em qual certificação investir, e sabemos que muitas vezes são motivadas pelo próprio pedido da empresa ou marca, se existir alguém que está no início desta jornada ou que quer fazer o investimento numa nova certificação, qual considera ser as certificações que hoje as empresas deviam estar a apostar para depois, mais à frente, também lhes trazer esse benefício para aquilo que vão ser as exigências do passaporte digital? Bem, isso é uma pergunta difícil de responder. É assim, primeiro, acho que devem estar alinhadas com os requisitos dos clientes. Ou seja, nós sabemos que existem clientes que exigem a certificação GOTS, portanto, certificações de produto, a questão da certificação do GRS, a certificação do RCS, do OCS, do GOTS, e mesmo a certificação OCOTEC 100, que também acaba por ser uma garantia da questão relacionada com as substâncias químicas. Claro que isto para produtos existem imensos outros rótulos e existem outras certificações. Numa perspectiva de certificação de empresa, como empresa, existem sistemas de gestão, quer na área de ambiente, quer na área da segurança, portanto, a 14.001, a 45.001 e mesmo a certificação específica para o têxtil, que é o STEP. Portanto, acho que são três tipos de certificações. 14.001. A ISO 14.001 é gestão ambiental, Sim. a ISO 45.001 é na área da segurança e saúde no trabalho, e temos também a SA 8.000, ou o registro BCSI, que no fundo é na área da responsabilidade social. Temos outras normas também que já começam a ser na área social, a questão da norma portuguesa da conciliação,
E temos uma norma específica na área da sustentabilidade, da produção sustentável, que é uma certificação STEP, que é promovida pela associação Ecotex. Isto numa síntese muito aplicável ao setor. Agora, caberá a cada organização, atendendo à sua estratégia, à forma de mostrar aos seus clientes e também para uma perspectiva económica, porque as certificações efetivamente são investimentos que as empresas têm que ponderar, mas por outro lado são investimentos numa perspectiva de continuidade de negócio. São investimentos numa perspectiva de se prepararem também para estes novos desafios que estão a acontecer. E eu entendo isto como uma ferramenta e que implica também um trabalho de equipa muito grande e um envolvimento da gestão de topo. Portanto, é acima de tudo estratégia. E dar resposta aos pedidos dos clientes. Obrigada. Muito obrigada. Então, passando à próxima pergunta, julgo que já respondemos de uma forma geral, obviamente, mas quais os requisitos elegíveis para a obrigatoriedade de relatório de sustentabilidade? A Rosa Maia já respondeu, mas quem eventualmente tiver com alguma dúvida, neste momento a obrigatoriedade prende-se com empresas, não é, que têm um volume de negócios superior a 40 milhões de euros, ativos totais superiores a 20 milhões de euros, ou então mais de 250 trabalhadores. Há aqui uma questão também importante que gostaríamos de referir, que eventualmente e a Rosa Maia acabou também por nos dar essa indicação, que caso queiram solicitar dinheiro ao banco, neste momento a CIBS organizou-se com diferentes bancos e hoje as empresas podem reportar numa única plataforma e depois indicar então quais são os bancos a que querem fazer conexão para, desta forma, a empresa reportar numa única plataforma e depois os diferentes bancos terem acesso à informação exigida para ter o acesso então ao financiamento. Também uma indicação que vos queríamos dar para se prepararem. E depois, relativamente aos dados a colocar no passaporte digital, julgo que já falamos deles, não sei se passaria agora a palavra ou ao João ou à Diana, porque os dois estão completamente disponíveis para responder a isto. Ok, obrigado. Pronto, isto foi um dos aspectos que também já falei. Assim, de facto, ainda não há, pronto, um documento que diga especificamente, temos que dizer isto e aquilo, mas as informações que temos até o momento é isto, é que temos que, pronto, fazer uma identificação geral do produto, apresentar uma referência, o peso, pronto, no caso do CITEV, aquilo alargava mais, e a parte da cor, da coleção. Depois também a parte da origem dos materiais, temos que especificar qual é a composição do material, também a parte dos acessórios, e especificar também a percentagem de material reciclado que a peça tem, que isso também será um requisito. E depois a parte do processo produtivo todo, que penso que isto ainda é assim um dos aspectos que traz mais preocupações às empresas, era ter que pronto, partilhar e divulgar com que empresas é que trabalham, mas pelo menos até ao momento não é necessário, é só necessário pelo menos dizer o país onde aquele processo é realizado, também indicar as distâncias que o artigo percorre entre as fases, também para a questão do cálculo da pegada de carbono. Pronto, a nível ambiental também parte do consumo de água, de produtos químicos, dos resíduos gerados, das certificações também é uma parte importante, e depois toda a informação necessária para uma correta manutenção da peça, as instruções de lavagem, aquelas informações que já estamos habituados a ter, também informações ao nível de reparação e de garantia das peças e também como devemos proceder no final de vida das peças para a descartarmos de uma forma correta. Claro que, pronto, isto até ao momento ainda são um bocado de suposições, é o que o passaporte do CITEV também está a incluir, portanto é a experiência que também temos, mas de uma forma geral penso que pelo menos estes aspectos estarão lá. Penso que em França já obrigam também a ter alguma informação sobre a questão dos microplásticos também, que nós ainda não temos, mas temos que ir acompanhando a evolução para termos a certeza. Uhum.
João, não sei se gostarias de acrescentar alguma coisa, até porque isto vai entrar de forma faseada, não é? Há pouco dizias que nos próximos 2 anos temos que nos preparar, mas depois a informação efetivamente vai ter que evoluir, até porque recolher esta informação é difícil, porque tem uma dependência grande da cadeia de valor. Tens alguma informação sobre esta cadência de complexidade? Não, eu acredito que agora nos próximos meses vão surgindo, à semelhança também do que tem acontecido. Nós, se formos ver no último ano e meio, a quantidade de diretivas e regulamentos com impacto neste, ou direcionadas para este tema da sustentabilidade, têm sido aprovadas, portanto, tem sido a um ritmo bastante elevado e, portanto, acredito que agora estas especificidades relativamente aos DPPs venham também a ser conhecidas nos próximos meses. Eu gostava de adicionar aqui um tema também ao que a Rosa dizia há pouco, para também lançarmos aqui um pouquinho essa reflexão, não é? Cada um de nós. Ou seja, naquilo que toca ao passaporte digital do produto, isto irá ser uma obrigatoriedade a prazo para todos os produtos vendidos na União Europeia. Ou seja, o que significa que também se aplicará ao que é produzido fora da União Europeia. Claro que eu imagino que será bastante complexo, não é? A forma de o fazer, mas poderá ser uma ferramenta, porque também, obviamente, também concordo que isto são demasiadas exigências, ou seja, a curto prazo isto tem um impacto grande a nível de custos nas empresas, não é? Porque, ou seja, eu olho um bocadinho para estes temas da sustentabilidade, assim como há uns anos, com todos, ou há bastantes anos, ou ao longo dos anos, à semelhança daquilo que existe hoje, que um departamento financeiro de uma empresa é bastante significativo, não é? Em função da dimensão dessa empresa, o que eu imagino é que nos próximos anos um departamento de sustentabilidade vai ter o mesmo peso na empresa que o departamento financeiro, ou o mesmo número de pessoas, dado todas estas regulamentações que estão a ser colocadas no terreno. E, portanto, obviamente isto tem um impacto e tem custos para as empresas, portanto com maiores custos elas perdem competitividade, já não é fácil a competitividade, não é? Deste setor em específico, tendo em conta a concorrência global que existe, ainda mais difícil será. No entanto, reforçar este tema de que todos os produtos vendidos na União Europeia irão ter que o cumprir e, portanto, existe também uma corrente de pensamento de que estas exigências mais não são de uma forma da Comissão Europeia colocar tarifas encapotadas, no fundo, aos produtos de determinados países, não é? Por exemplo, da China, não é? Ou seja, uma vez que colocar tarifas diretamente, como estão a fazer em alguns setores, por outros motivos, mas como é o caso dos carros, por exemplo, isso cria um problema do ponto de vista diplomático, não é? Portanto, que depois de ambos os lados tomam medidas que impactam diretamente o outro lado, portanto, do ponto de vista de barreiras comerciais, existe uma linha de pensamento de que estas exigências poderão também representar isso, ou seja, uma forma de impor essas tarifas de forma invisível, entre aspas, uma vez que os produtos desses países no futuro irão ser penalizados no nosso mercado. É uma teoria, como várias outras, mas no fundo dizer que uma coisa é certa, esses produtos também terão que cumprir estes requisitos e, portanto, vamos depois como é que o mercado se comporta. Obrigada, João. Já agora eu se calhar passava aqui a palavra à Diana num outro tema, que é precisamente uma das perguntas que temos também, que é que metodologias ou ferramentas existem para a implementação do passaporte digital de produto? Mas se calhar antes de falarmos sobre ferramentas concretas, Diana, pela experiência que tens, e obviamente vocês, e reforçaste isto várias vezes, nós estamos a tentar desbravar caminho antes que seja obrigatório, não é? Para nos começarmos a precaver. Se tivesses que dar algum conselho a alguma das empresas que hoje está connosco, por onde é que achas que elas deveriam começar? Para partirmos o problema em problemas mais pequeninos.
Pronto, é assim, pronto, o primeiro passo é, sem dúvida, identificarmos aqui que tipo de dados é que vamos precisar. Depois, se calhar, a partir daí, se calhar até ir fazendo testes, tipo, pronto, eu tenho esta peça, vamos tentar recolher dados para esta peça, ver se eu consigo. Porque, pronto, como eu falei, uma das nossas maiores dificuldades é, por exemplo, ir à nossa tinturaria e dizer, olha, quero saber o consumo de, pronto, a água até vão sabendo, mas o consumo de energia e de vapor desta produção. Temos máquinas que sim, que nos conseguem fazer esse registro e conseguimos ter, mas temos outras também que são mais antigas e que, portanto, é muito complicado, e o que acabamos por fazer são estimativas. E se calhar também não é isso que se quer, não é? Porque queremos, tal como o João falou, queremos os dados mais fiáveis possíveis, e se calhar estar a dar dados globais de um ano não faz muito sentido. Até eu falo no nosso caso da RDD, nós tanto temos tingimentos inovadores com menor impacto ambiental, como no mesmo sítio a tinturaria também faz tingimentos convencionais, e eu, estando a dar valores médios, perco logo aí a vantagem. Pronto, depois de fazer esse teste, de perceber o que tenho, começar a tentar organizar dados. Eu sei que isto é muito complicado porque são muitos dados, uma coisa é fazer para um produto, como nós agora tivemos que fazer com o CITEV, pronto, eram alguns, mas não era toda a nossa produção, não é? E pronto, ir testando, ver se conseguimos. Eu acho que já começam a existir algumas empresas que disponibilizam ferramentas para fazer isto, mesmo o caso que o João falou, que também tem a testbed para isto, começar a testar e experimentar e tentar ir recolhendo e gerindo este tipo de dados. E depois também a parte da rastreabilidade, e eu penso que também muito trabalho já está feito muito por causa das certificações, porque nós agora com as certificações temos que conseguir perfeitamente dizer quem é que foi o fornecedor de tudo para trás, mas se calhar também começar a ter algum contacto com os fornecedores, a sensibilizar para isto de que vamos precisar deste tipo de dados. E se calhar, da experiência que eu tenho, os primeiros passos seriam estes. Então, claramente temos que aumentar as sinergias com quem nos fornece, porque se não nos der informação, também dificilmente vamos conseguir. Eu acho que isso é para tudo transversal ao que falamos aqui hoje, tanto para os relatórios de sustentabilidade como para a pegada de carbono. Acho que é essencial também melhorarmos aqui as relações com os nossos fornecedores e a transparência. Ok. Relativamente a metodologias ou ferramentas, tens alguma informação que gostarias de partilhar connosco, ou continuamos a trabalhar com o Excel? Infelizmente, pelo menos no nosso caso, continua a ser folhas e folhas de cálculo. Ainda não temos um sistema, pronto, específico para esta área, mas claramente vai ser o futuro, porque ao volume de dados que temos que tratar, não há Excel que aguente. Ok, obrigada. E passávamos agora então para uma outra pergunta que sai um pouco fora do tema central desta talk, mas que se prendia com o que é que está a ser feito do ponto de vista da recolha seletiva têxtil e vestuário pós-consumo, dado que a partir de 2025 será obrigatória a implementação de uma rede de recolha por parte dos municípios. E aqui a primeira questão é que, efetivamente, a partir do dia 1 de janeiro de 2025, a recolha seletiva por parte dos municípios vai ser obrigatória, e hoje aquilo que sabemos é que, não existindo ainda uma entidade responsável por este setor, a informação que temos é que hoje os contentores de doação, através de protocolos com diferentes municípios, estão com essa tarefa de recolher, triar e depois ou doar ou revender, e sabemos também que brevemente irá existir uma linha de triagem pós-consumo de resíduos têxteis desenvolvida pela LIPOR no âmbito do projeto BIT, e que por isso será pelo menos o projeto mais próximo que teremos a dar os primeiros passos nesse sentido. Efetivamente continuamos à espera de perceber mais informações para perceber quais são os próximos passos, mas esta obrigatoriedade obviamente ainda se prende com obrigatoriedade por parte dos municípios, não por parte das empresas, porque as empresas obviamente têm já por obrigatoriedade reportar junto das devidas entidades o resíduo que produz de diferentes áreas.
Explicar também que é importante olharmos para a diferença entre aquilo que é a recolha seletiva e a responsabilidade alargada do produtor, que é o RAP. A recolha seletiva, efetivamente, é a recolha obrigatória do contentor urbano e o RAP é a responsabilidade alargada do produtor, que na verdade ela só vem em 2027 e esta obrigatoriedade coloca a responsabilidade à pessoa que coloca o produto no mercado, ou seja, vamos imaginar que temos uma marca, a marca coloca esse produto num determinado mercado, se pegarmos no exemplo francês, que é o que tem mais anos, tem cerca de 10 anos, já conseguimos ter alguns dados sobre isso, ou seja, se uma marca colocar o seu produto no mercado francês, ela, pelo volume de produto que coloca e pela caracterização do produto que coloca no mercado, ela tem que pagar um ecovalor. Esse ecovalor tem alguns bónus, caso ela cumpra como parte das exigências da ecomodelação. E a ecomodelação prende-se muito com isto que acabamos de falar, do ecodesign, onde parte dos requisitos que é considerado aqui na ecomodelação disponibilizada pelo Refashion, que é a entidade francesa, é que é considerado as áreas onde existe esta bonificação é se o produto tiver maior durabilidade, se tiver certificações ambientais e se tiver então também incorporação de matéria-prima reciclada. Portanto, temos aqui dois momentos e obviamente que o que acontece é que este ecovalor vai permitir que toda esta cadeia de circularidade funcione. Portanto, a partir do momento, basicamente a ideia é que quando colocamos um produto no mercado, significa que alguém vai ter que tratar em fim de vida daquele resíduo. Então, o que nós estamos a fazer é fazer uma contribuição financeira para que todas as entidades que a seguir vão ter que tratar o resíduo, transformando ou colocando noutros circuitos para o ver circular, têm que ser remuneradas, por isso o ecovalor prende-se com essa questão. É importante olharmos para a responsabilidade alargada francesa, tal como a Diana falava, exatamente por isto, porque não só é um requisito para as nossas marcas nacionais, como é um requisito inevitável para as nossas empresas que fornecem outras marcas, nomeadamente grandes grupos que trabalham no mercado francês e que já nos vão exigir informação. Portanto, quanto mais preparado eu estiver para o mercado francês, muito provavelmente estarei preparado para aquilo que possa vir a ser uma regra global europeia e que se prende com esta ideia. Da nossa parte, não temos mais nada a acrescentar, resta-me agradecer a participação de todos os intervenientes e convidar-vos para a próxima talk, que vai ser já no mês de outubro, vai se prender precisamente com este tema, estratégias de design circular, e vamos ter o prazer de a fazer presencial na ESAD Matosinhos, portanto na Escola de Moda, e por isso pedia que ficassem atentos, porque brevemente vamos ter mais um momento de partilha para continuarmos a trilhar esta jornada para a sustentabilidade, a economia circular. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Até breve. Obrigado e até a próxima.